Protagonistas, um podcast apresentado por Ariane Lobo e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar as nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar? Bem-vindas, protagonistas! Sejam bem-vindas ao podcast que dá voz a mulheres empreendedoras que estão escrevendo suas próprias histórias de sucesso. Sim, e hoje nós vamos contar mais uma história de uma mulher incrível que decidiu tomar as rédeas da própria carreira e escrever o seu próprio destino. Então, preparem-se para se inspirar. Eu não sei por qual plataforma você está acessando esse episódio, mas nós estamos no YouTube, no Spotify, no Instagram e no TikTok. Em qualquer uma dessas plataformas, a sua interação vai ajudar muito o nosso trabalho a chegar a mais gente. Então, um like, uma curtida, Eu uma ia falar inscrição. o que é essa interação aqui no YouTube. Para quem tá no YouTube é uma inscrição. Se inscreve. É um like. Para quem tá no Spotify joinha. é o quê? Seguir. É seguir, avaliar com 5 estrelas. Deixar, você pode inclusive deixar o seu comentário no episódio. A gente gosta de saber que vocês estão ouvindo, saber o que vocês estão achando. Exatamente, a gente interage. Não é verdade? Exatamente. Não quebra braço, não quebra dedo, não lasque esmalte. Então, interaja com a gente você também. Por favor, em qualquer uma dessas plataformas, a sua interação é de extrema importância. E realmente não é da boca pra fora, faz muita diferença. Opa, tá vendo como faz diferença? Faz muita diferença pra gente e pra gente melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Pois é, tem episódio inédito, tanto no Spotify quanto no YouTube, toda quarta-feira, 00:01. O episódio já tá lá nas duas plataformas. E os cortes, eles podem subir a qualquer momento. No YouTube, no Instagram e no TikTok. Ótimo. Bom, agora... Peraí que esqueci de falar uma coisa muito importante. Se você quiser fazer contato com a gente, seja para anunciar um produto, seja para vir ser entrevistada, o nosso meio de contato é o nosso e-mail. podcastprotagonistas@gmail.com, que é o nosso meio de contato e também a nossa chave Pix. Inclusive a nossa chave Pix, que é manda Pix. Manda Pix. Não quer mandar um like? Manda um Pix. Tá? O que você importa é prefere? apoiar. Pelo menos um dos dois. É, você escolhe. Chegou até aqui, escolhe. É um Pix ou um like. Agora eu vou falar da nossa entrevistada. O assunto de hoje é de muita relevância, porque a gente sabe que muitos negócios, na verdade a maioria dos negócios, Sim. começa na informalidade, né? Quase que no improviso, né? Sim. Quanta gente aí não começa primeiro a empreender, a vender, para depois pensar em abrir um CNPJ, pensar na parte burocrática, né? Por isso, entender o mínimo de direito empresarial e estabelecer contratos é essencial para levar a operação a outro nível. E a nossa entrevistada de hoje é craque no assunto. A nossa protagonista de hoje é Camila Freitas! Seja muito bem-vinda! Obrigada, meninas. Muito obrigada pelo convite. Muito bem-vinda, Camila. A gente vai falar bastante de contrato, de CNPJ, mas antes de tudo, quem é o CPF Camila por trás de tantos CNPJs? Bom, gente, então. Vou fazer agora 33 anos, sou mãe, casada e advogada. E pelo sotaque... Carioca. Ai, gente, que inveja, gente. Ai, Acho tipo, lindo. eu não tenho inveja de coisas, só de comidas e de Rio de Janeiro. A única coisa que me pega é isso aí. Então, sou carioca, mas esse ano fazem 5 anos que eu tô morando aqui em São Paulo. Vim em 2019. Pegou uma época super tranquila, né? Pra estar longe de casa. Pois Tadinha. então, exatamente. Enfrentei essa pandemia praticamente sozinha aqui. Cheguei e já fiquei bem reclusa, né? E o que mais que eu posso falar pra vocês? Você veio por conta de trabalho? Por conta de Eu pessoal? vim a trabalho. O que acontece? Voltando um pouquinho lá na minha história, eu comecei a atuar, sou advogada, comecei a atuar em 2015. Né, me formei em 2013, resolvi empreender um pouquinho, tinha uma loja de roupa também. Olha, que mundo pequeno. E em 2015 eu resolvi começar a advogar. Minha mãe é falecida, mas era advogada. E aí comecei a atuar no escritório. Enfim, logo em 2016 a gente resolveu empreender de novo. Abrimos um escritório juntas, com mais um sócio. Você quem? Eu, minha mãe, meu tio. E ficamos até 2019. Minha mãe foi diagnosticada com câncer. E aí eu resolvi paralisar minha vida por 1 ano para cuidar dela, que foi esse ano de 2019. Ao final desse ano, ela já estava se recuperando bem. Nós resolvemos fechar o escritório, porque quando eu resolvi dar essa pausa, nós avisamos os nossos clientes e falamos, olha,
vamos fazer essa pausa, o foco vai ser a saúde da Olímpia. E ao final disso, nós fechamos o escritório e eu resolvi vir para São Paulo. Eu falei, olha, já que é para recomeçar, eu vou recomeçar de uma forma nova, diferente, né? Corajosa. Muito. Conhecia pessoas por aqui ou veio com a cara e a coragem? Olha, pessoas assim, na época eu era solteira, conhecia pessoas aleatórias, Mas, né? amiga, a gente é muita... Nós somos 10 milhões de pessoas, todo mundo conhece alguém que mora aqui, né? É tipo, São Paulo tem... Todo mundo Então, conhece, tem um amigo que mora em São Paulo. Mas assim, amigo íntimo mesmo, não. Aquele de tomar um chopinho no Baixo Gávea, não tinha ninguém, né? Não tomar um tinha, coco eram em pessoas... Copacabana? Não. Não, Ah, então não tinha rede. eram amigos mais de balada, assim, sabe? E aí eu vim pra cá, porque assim, lá no Rio, eu comecei até... Porque eu falei assim, eu vou ter que agora recomeçar. E nessa época a gente tava vivendo uma crise econômica, né? Opa! Desde 2017 a gente tá vivendo um momento econômico e social meio complicado, né? Sim. E eu assim, me vi numa situação que eu, sei lá, acho que desde meus 18 anos eu nunca mais tinha colocado currículo. Porque pela minha mãe ser advogada, os escritórios que eu trabalhei eram de parceiros, colegas dela. E aí eu trabalhava simplesmente e não entregava Por indicação. currículo. Eu falei, olha, então vamos lá. Vamos fazer um currículo, tal, vamos pra São Paulo. Resolvi vir pra cá, achei que aqui o mercado de trabalho era muito melhor. Acho que aqui em São Paulo ninguém fica sem trabalhar, né, gente? Só fica... A gente Só já não ficou dizendo que é trabalha. mentira. Não, aqui é uma... Se você... Emprego tá mais complicado. Agora, trabalho, se você se propuser a trabalhar, trabalho pra trabalho caramba. rola. Sim. Então, vim pra cá em 2019, sem nada, absolutamente nada, com uma mala e um sonho, como Que fala. mês foi isso? Foi lembra? em outubro. Nossa, menos de 6 meses fechou tudo. Em outubro. Eu vim obstinada, assim. Na verdade, uma semana antes de eu vir, eu recebi uma ligação. Tive uma entrevista em Cotia, não fazia a menor ideia De onde era? de onde era. Falei com um conhecido, outro, tá, já sei onde é. Pra me localizar, se você passar, você vai ter que morar lá, porque fica muito distante pra ficar na capital e tal. Eu precisava saber mais ou menos isso, até pela remuneração, enfim, gente. Não deu certo lá, mas eu falei pra minha mãe na época, eu falei, olha, eu Tô só indo. volto pro Rio quando eu arrumar um emprego, porque não dava pra eu ficar indo e voltando. Cada vez que eu tivesse uma entrevista, e eu tinha um lugar aqui pra ficar, de uns clientes amigos que me emprestaram, me alugaram, assim, por um valor Um apartamento? bem abaixo, um apartamento. E aí fiquei por aqui, acho que 20 de dezembro, que é quando a gente encerra a justiça, né, de trabalho, foi quando eu fui contratada. A gente é muito louco. É. Paulistano tem um... Gente, Tem um encerra timing o ano diferente. encerrou o ano judiciário, vou aqui, vou começar a fazer entrevista com as pessoas. É Legal. isso. Foi isso. Foi O paulistano isso. tem um timing diferente. É, porque eu não posso começar o ano com essa vaga Gente, vazia e vamos lá. No A gente Rio, isso jamais aconteceria. Jamais. Não, amiga, você achar que era um trote. No Rio, jamais aconteceria. Jamais, ele já estaria na praia Nossa, curtindo. exato. Já. Meu pai, ele é representante comercial, nada a ver. Uhum. Só um parênteses aqui. Beijo, bigode. Bigode, Beijo pro maravilhoso. seu Reginaldo também, que é quem deu a caneca, E que é meu a pai. fábrica que ele representava ficava no Rio. Mas meu pai, capricorniano, workaholic, Não, e paulistano. ficava louco que ele queria passar pedido. Era, tipo, eu queria falar com alguém de escritório que era no Rio de Janeiro. Tipo, sexta-feira, 4 horas da tarde, esquece. Ele Não fala. Eu sou carioca, gente, me perdoem, mas olha... Gente, vamos trazer a verdade. Aqui a gente não mente pra vocês. A verdade é uma só. Se você quer ganhar a vida, São Paulo. Se você quer qualidade de vida, Rio de Janeiro. Pronto. Eu falo que quando eu comecei a trabalhar aqui, eu falei, agora eu sei o que é trabalhar. Agora. Porque agora eu entendi. Porque olha, buraco Mas é mais aqui trabalha-se embaixo. até demais, né? Não que isso seja, nossa, Nossa. maravilhoso. Porque às vezes a gente é sede também, né? É. São Paulo é muito loucura, não tem nem horário. Gente, se eu for comparar aqui, eu vou ficar calada. Se eu Fica começar calada. a comparar, vão caçar minha carteirinha de cidadã paulistana. Sou muito cadelinha do Rio. Enfim, foi isso. Aí então, você entrou dia 20 de dezembro nessa Não. empresa, eu ligaram. comecei em janeiro, né? Ah, tá, Comecei- pelo menos é, isso. Não te pediram com- pra ir lá entre o Não. Natal e o Ano Novo. Comecei 4 de janeiro, sei lá, logo no Dia início. 15 de março, fechou tudo. Dia 15 de março. Lá foi primeiro, porque no prédio que eu trabalhava teve já um caso de Covid. Então, não lembro se primeira ou segunda semana de março eu já estava em casa de home. E fiquei praticamente até sair do escritório. Quando você saiu? Eu saí final de 2022. Foi quando você Ah, engravidou? você ficou bastante, Foi quando eu então. engravidei. E o que te fez sair do escritório assim que você engravidou? Então,
no início vocês falaram, né, do burnout, eu falei, olha, acho que eu me encaixaria. Não foi no início. Antes da gente gravar, foi aqui eu nos fiz o bastidores, comentário, né? foi nos bastidores, eu comentei. Quase 50 episódios. Toda mulher que sentou aqui abriu um negócio, ou porque virou mãe, ou porque teve um burnout. Então. Eu trabalhava bastante, eu amava o que eu fazia, não tenho o que falar, o escritório era maravilhoso, mas eu trabalhava muito. E nesse meio do caminho, nessa minha vinda para São Paulo, eu namorei, noivei, casei e minha vida foi tomando um novo rumo. Tu deu sorte, porque os caras aqui são devagar, viu? Oh! A gente tá cutucando vários vespeiros hoje, né? Não tô nem aí. Então minha vida foi tomando um outro rumo. Eu resolvi engravidar, foi uma decisão nossa. Só que eu pensei, na época nós pensamos que não seria tão rápido, porque eu engravidei na minha lua de mel. Eu parei de tomar meu remédio e engravidei na lua de mel. Aquela história, toma pílula há muitos anos. Ai, vai levar uns 2 Exato. anos pra conseguir engravidar. Já fica nessa expectativa. Sempre, tem vários casos desses. É isso. Então, eu engravidei logo e a gente falou, não, tudo bem. Estávamos preparados para isso, mas o meu trabalho não se encaixava com a vida que eu queria ter. E que eu sabia que eu ia enfrentar, sendo mãe, algo novo. Você vê que naquela rotina não dava pra encaixar a não dava pra maternidade que você encaixar. queria entregar. Exato. Eu tentei conversar lá no meu escritório e tal, mas a proposta não se adequava pra mim. Então eu falei, gente, eu prefiro sair. Lá eu estava como advogada trabalhista, eu fiz questão de informá-los em primeiro lugar, né, meu dever. Na hora, não, Camila, então você vai continuar, tal. Eu falei, não vou continuar. E Entendeu? você saiu e aí grávida ainda, você já começou a trabalhar como autônoma? Ou você deu uma pausa? Não, no trabalho? então, paralelamente, eu sempre tive os meus contratos e clientes por fora e eles sabiam disso, porque o que acontece? Eu vim com uma carteira de clientes que eu precisei distribuir para outros escritórios cuidarem, eu não ficava mais ativamente, nem tinha tempo, mas eu sempre coordenei alguns processos. E coisas extrajudiciais eu Dá um sempre exemplo, fazia. que a gente gosta de exemplo. Por O exemplo, que é um extra pra um advogado? Você sabe? Eu nunca parei pra pensar nisso. então, em 2018, mais ou menos, eu fiz um curso de direito do entretenimento, né? Eu tenho vários amigos e alguns familiares, minha prima, inclusive, Lua Xavier, que é minha prima, minha cliente. Lua Xavier, sua prima? Minha prima. Legal! Ela fez contratos bons pra Lua Xavier. Falei pra ela, eu falei, posso mencionar? Não vou abrir nenhum caso, obviamente. Mas eu resolvi me especializar nessa área. E comecei a trabalhar com a Lua, com a Nicole Baus. Um beijo, Nicole, também. Nicole, que é amiga do meu amigo Adoro. Juliano Massimiliano. E adoro Nicole. Também adoro. Reinventou Super autêntica. Super autêntica, reinventou a ordem do galinheiro. Se vocês não viram esse vídeo, procurem, é maravilhoso. Então, e aí eu comecei a atender a demanda que estava vindo, porque eu tinha amigos, a Nicole foi uma cliente que também, nossa, me abriu muitas portas, vieram outros clientes a partir dela, e essa foi a forma que eu vivi nesse tempo que eu falei pra vocês que eu parei, vou parar de trabalhar pra cuidar da minha mãe. Eu fazia um freelo ou outro. Então foi aí que começou. Então, quando eu entrei no escritório, eu por fora continuava fazendo, porque eram coisas extrajudiciais que eu não me demandava acessar o judiciário, entendeu? Então eu prestava uma consultoria, fazia um contrato, por quê? A internet, vocês sabem, não é terra de ninguém e verdadeiramente o influenciador é uma profissão, né? Sim. Então, tem muitos contratos. Tem contratos diversos tipos de contratos que a gente faz, né? E para vários tipos de publicidade. A cada trabalho é um contrato diferente? Ou tem algum padrão ali que, às vezes, para isso aqui dá para seguir esse padrão de... Não, o meu trabalho, eu gosto de fazer sempre uma coisa muito planejada para aquele cliente, para aquele fim, para aquele objetivo, entendeu? Mas eu não trabalho só com isso, só com direito autoral, com contratos de publicidade. Eu também tenho clientes que eu acompanho em compra e venda. Às vezes querem alugar um apartamento, qualquer coisa que seja na esfera. Enfim, alguém te indica, tem muito boca a boca aí, então, né? Alguém fez um contrato com você, gostou muito, te indica pra alguém, vem a demanda e você mas isso, administra. Abre um parênteses. Isso quer dizer que falta gente qualificada e especializada no mercado. Porque se você tem um cliente que vai te abrindo um monte de porta, é porque, poxa, faltava um advogado que me atendesse na minha necessidade.
Prova que seu trabalho tá num nível bem legal. Sim. Eu acho assim, né? Não aceitamos modéstia nessa mesa. Pode falar. Então, na época, eu vi que era uma área que tava realmente... Explodindo. E sem pessoas especialistas nessa área, principalmente com os influencers, entendeu? E, inclusive, eu comecei a ver que vários influencers, até amigos que trabalham com isso, lidavam fazendo aquilo que, não sei se foi falado nos bastidores, agora eu já me confundi, mas faziam vários trabalhos e não faziam contratos. E aí, e depois? E quando você não recebe? E quando começa, ou quando vem um atraso? Como é que você faz para resolver isso? Então, às vezes é sentar e chorar, né? Se você não tem um bom contrato. Exatamente. Por quê? O que eu penso? A importância da gente fazer um contrato. O contrato, ele é um título executivo extrajudicial. Então, você está ali documentado. O contrato, ao final, você assina. Normalmente, a gente pede para 2 testemunhas assinarem. E você está com aquele documento ali, que depois, se tiver algum problema, você acessa o judiciário reclamando e pedindo aquilo que é de direito. Sem o contrato, obviamente, que você vai buscar suas provas. Eu fiz algo com você, Paloma, a gente combinou tudo pelo WhatsApp, a gente trocou e-mails. Então, se tem provas ali de que, olha, não fizemos um contrato de fato, mas nós temos provas de que a gente conversou, que a gente combinou isso, que a minha obrigação era essa, que a sua obrigação era essa, eu deveria te pagar tanto, ou você sabe? Só que o que acontece? São provas, então o caminho é um pouco mais longo, sabe? Eu gosto de trabalhar com uma advocacia preventiva. Eu vou um pouco na contramão. Tá? Então, explica assim, isso pra gente. O que é isso? A advocacia preventiva, eu faço com que o meu cliente não acesse o judiciário. Por quê? O judiciário, gente, tá lotado. É lento. Tá? Hoje em dia, com as mudanças da lei, você não acessa o judiciário de qualquer forma. Tem um custo para isso. Então, eu prefiro resolver tudo extrajudicialmente. Eu prefiro analisar a questão que o cliente me traz e falar, olha, calma aí, deixa eu ver de que forma eu posso te calçar para você não ter um problema lá na frente, um problema maior, que vai te custar muito mais, porque você gasta com advogado, você gasta com as custas judiciais. Ao final, a vitória é certa? Não, eu nunca gosto de falar isso. Não falo isso para cliente nenhum, que, não é causa-ganha. Não é causa-ganha. É uma caixinha de surpresas. Então, o que eu puder fazer para aquele meu cliente não ter esse desgaste, principalmente os meus clientes que são artistas, eu faço. E esses respaldos que você coloca em contrato não são questionados, às vezes, pelo cliente? Não pelo seu cliente, mas pelo contratante? Não, sim. Nossa, sempre, pra que tanta coisinha? São questionados, já é um sim. cheiro de calote aí, né? Então, mas eu acho que a gente tem que ter sempre essa... O que eu faço? Eu gosto de analisar. Por exemplo, O que você analisa? Quais são as variáveis? Quando vem um trabalho para Lua, para Nicole, ou seja, para quem, né, qualquer outro cliente meu, eu gosto de analisar quem é aquele contratante. Entendeu? Porque você vai atrás pra ver se já tem... Eu faço uma pesquisa mais minuciosa para falar, olha, dá pra gente ir. Porque às vezes vem um contratante que é super conhecido, uma marca super conhecida, e tem vezes que não, que é uma marca que está começando, mas que deseja usar a imagem daquele influencer, daquele artista. Mas às vezes não pode, às vezes não tem condições, sabe? O problema é que às vezes é uma marca super conhecida, aí a hora que você puxa o CNPJ lá no... Não sei se é no Jus Brasil, vou chutar aqui. Não sei como que você faz essa pesquisa. Mas se você joga lá o CNPJ no Jus Brasil, tem lá um monte de processo. Sei lá, eu coloquei aquilo no meu rosto e queimou meu rosto. Coloquei no meu cabelo e estragou o cabelo. Você tem que levar em consideração se é um bom negócio o seu artista se vincular a um produto que dá esse tipo de defeito. Exato. Entendi. E dá muito B.O., né? A Ariane já quer fofocar. Já queria o quê? Uma fofoca geminiana. Olha, gente, dá. Dá. E dá não é só com marcas pequenas, dá com marcas grandes também. Da influenciadora entregar o trabalho e depois tentarem criar alguma coisa assim pra não pagar, alguma coisa do tipo? Não, eu já Esse tipo de BO, não. Calma, vamos separar. Tipos de BO. A Ariane quer saber de calote. Eu quero saber se dá problema... Não, responde a dela, depois eu faço a minha. Estamos com tempo.
Então, de calote, eu nunca vivenciei. Deixa eu tentar me lembrar, Menina, vamos botar assim, tudo algo... na mão dessa garota, que ela nunca tomou calote. Tá vendo? Tá vendo? Não, o que acontece, às vezes, de acontecerem polêmicas, né? A gente faz alguns contratos e hoje em dia... é que eu tenho que tomar muito cuidado. Porque você não pode citar, a gente eu não entende. posso Fica falar. tranquila. Eu vou dar um exemplo, tá? Aí ela quer saber do calote, não dá calote, beleza. Eu, por exemplo, eu tive um problema com uma operadora. Ah, E aí, eu tive que, assim, na Anatel pra resolver o problema. Enquanto eu esperava a Anatel, que foi o que resolveu, eu entrei no perfil de todos os garotos propagandas daquela marca. Falei, vocês sabiam Foi que nos eles não comentários. entregam? Fui no Twitter, fui no Instagram, todo lugar que tinha um artista, respondi story com isso. E aí eu fiquei pensando que, assim, era um caso isolado, porque negócio de telefonia... Não é um caso isolado, telefonia dá muito Aham. problema. Mas eu fico pensando assim, se eu tivesse comprado uma comida e tivesse vindo uma larva dentro, eu teria ido lá e teria feito um escândalo. Então, às vezes, sei lá, vira uma polêmica ao produto. E aí as pessoas associam ao influenciador. Porque nem Exatamente. sempre a pessoa compra confiando na marca. Ela confia no endosso Com daquele certeza. influenciador. exatamente. Aí, esse tipo de polêmica que você tá falando. Isso acontece bastante. Inclusive, é uma análise que eu faço. Olha, essa marca tá em ênfase dizendo que não dá certo, que esse produto não faz acontecer o que ele promete. Então, se for pelo meu conselho, Não vai. Não faça. Não faça. Porque às vezes você compromete a própria imagem e credibilidade. exatamente. A mesma coisa quando, às vezes, são marcas, a gente faz um contrato, aí o influencer é contratado pelo valor X para divulgar o produto X, e aí acontece que o cliente não tem a resposta que eles gostariam. Mas eu falo, e eu deixo sempre isso explícito nos meus contratos. O cliente, ele não está vendendo o seu produto. Ele está O cliente e o artista. o artista, né, que é o meu cliente, ele tá cedendo a imagem dele para divulgar aquele produto. Só que o público pode aderir ou não. Porque o cliente, que é o nosso contratante, o contratante do meu artista, ele precisa fazer a análise do meu artista para saber se o público do meu artista adere àquele produto. Isso daí Aí, se ele fez acontecer, a é problema parte dele, não minha. Mas já Entende? aconteceu, tipo assim, de receber um sinal quando fecha o contrato. Aí o resto na entrega. Aí a entrega não foi boa. Ai, então, gente, não foi legal. Não sei se eu vou pagar. Não. Ela falou que nunca tomou calote. Não, é porque eu não... Eu acho que quando tem um contrato, minimiza muito isso, né? Agora. Porque assim, o contrato, normalmente, isso não acontece porque eu não faço o meu cliente trabalhar para receber depois. A gente fecha o contrato, a gente recebe. Pronto, a gente tem que contratar ela mesma, Vamos gente. contratar agora. É agora, ao vivo. Mas a gente tem o dinheiro da Lua Xavier e da Nicole Balls. Ai, aí fica difícil, né, Aí amiga? complica um pouquinho, né? Vamos continuar aqui fazendo entrevista. Vai ter que entrar Então. nos pro bono. No... Não, gente, calma também. Calma, não é vamos lá. assim. Não, também vamos lá. não é assim. Dá pra gente conversar. Mas já aconteceu, tipo, do contratante ir atrás do seu artista e ficar reclamando, a entrega não foi boa. Não, já aconteceu do cliente meu ser processado pelo Mentira! contratante. Já aconteceu. E eu ganhei. Ah, que ó. Beijo da perfeito. gata. Vamos voltar. Não, eu ia perguntar na pandemia. Depois da pandemia, a gente sofreu muitas mudanças no geral, né? Aham. Você sente que houve alguma mudança assim, significativa no padrão de contratos empresariais ou nenhuma mudança significativa aconteceu? Porque foi Olha. aquilo foi um grande imprevisto. É. Uma grande cagada. Uma grande cláusula que não tava em... Alguém veio aqui falar que pandemia era uma Foi. coisa que não tava nos contratos e agora tá em todos. Eu não vou lembrar quem. Você Também que foi, não, me já são mais desculpe. quase 50, Foi quase né? 50, Perdoa. Cara, Perdoa a tia, eu não tô tomando ginkgo biloba. Mas a pessoa falou assim, eu tomei um tombo ali. Foi a Letícia. Ah, é A verdade. Letícia. Ela era, é Ela verdade. Ela tinha fornecia um contrato com um refeições. grande magazine e ela Aham. fornecia a refeição pro quadro É. de funcionários. E aí, na pandemia, a comida disparou e ela tinha um preço Fixo no fechado. contrato. Caramba. Então, ela teve que tirar do bolo. Enfim, Foi uma entrou confusão, mas ela Olha. falou. A gente, E o a gente contrato não não previa, contava, né? Com a pandemia. Quem ia contar com uma pandemia? E ela falou assim, agora tudo prevê. Se tiver uma crise sanitária, se tiver uma pandemia, os contratos serão revistos, nananana. Pra você, mudou alguma coisa? Deixa eu me lembrar aqui. Na pandemia, enquanto advogada trabalhista, que eu lembro que na pandemia eu tava nesse escritório, eu sou uma advogada generalista. O que é isso? Eu
faço de tudo um pouco. Então, Isso é nesse escritório que eu trabalhei, eu atuei como advogada trabalhista empresarial. E, ao final, eu trabalhei como advogada civil, trabalhando para uma multinacional no âmbito de causas consumeristas, né, do Código do Consumidor. Então, eu lembro que na pandemia, enquanto advogada trabalhista empresarial, a minha demanda foi, assim, altíssima. Altíssima por quê? Porque tiveram muitas demissões. Então, eu trabalhava para o cliente principal era uma multinacional e houveram muitas demissões, então nós trabalhamos, assim, loucamente. Enquanto autônoma, quais os problemas que eu tive? Nós tivemos revisões de contrato, de aluguéis, fiz divórcio. Muito divórcio. Diversificada ela, né? É igual ela falou, gente. Até em São Paulo, né? Não fica sem serviço. Então. É muita gente com muito probleminha na cabeça, gente. Então, o que mais eu posso lembrar, assim? Enquanto autônoma, eu fiz divórcio, Mas você acha que no direito, no geral, mudou alguma coisa? Hoje as pessoas estão mais precavidas? Não, mudou bastante coisa. Mudou porque a gente começou a trabalhar de home office e isso a não justiça, tinha. A justiça ficou isso digital não era... na marra, né? Exato, isso não tinha na legislação essa previsão, né? Então, mudou bastante coisa, sim. Eu tô tentando buscar, assim, na minha mente... Agora que você citou a questão do home office, enquanto você vai pensando aí. Tá. Foi algo que foi uma medida de emergência, né? Uhum. Porque entrou na pandemia, lockdown, enfim, as empresas tiveram que colocar... os funcionários tiveram que trabalhar de casa. Mas não existem leis consistentes em relação ao trabalho home office. Hoje isso já se... consolidou? Hoje já está estabelecido na CLT, entendeu? Então já tem as regras, questão, por exemplo, sei lá, equipamentos da empresa mandar, tem a questão de cadeira também, não tem todos sim, tem toda a... horário, carga horária. Também, hoje eles têm métodos, inclusive, não só para funcionários de empresas normais, mas para doméstica. Todas as classes, elas tiveram que ter um enquadramento. Agora eu não vou me lembrar, assim, de cabeça, né, a legislação correta, mas as classes, elas foram enquadradas para o home office, independente do trabalho que é executado, entendeu? Porque eu tenho, inclusive, amigas que trabalhavam de home office e falam que trabalham triplo, dobro, trabalham muito mais do que no presencial. É que eu trabalhava como associada, né? Eu não tinha uma carga horária. Mas eu sei que eles tiveram... em São Paulo é uma armadilha, né, meu amor? Você não tem uma carga horária. Mas tiveram métodos, sim. Foram criados vários métodos de controlar o horário do trabalhador. Inclusive, com aplicativos fazendo check-in, check-out de quando você está iniciando o trabalho ou não. E no próprio sistema, né, das empresas foram estabelecidas algumas regras para ter um controle sobre isso. E terminando esse overview sobre o direito, né? Como que você enxerga o papel da mulher no mercado jurídico, né? A gente tem uma representação aí que todo mundo conhece, que é o STF, né? Uhum. Hoje, de 11 cadeiras, só uma é ocupada por mulher. E todo mundo fala que no direito começa meio que igual, mas quanto mais alto o cargo, tanto no público, que é o exemplo do STF, quanto na iniciativa privada, quanto mais alto é o cargo e a remuneração, menos saias, menos batom você vê ali, você só vê homem. Como que você enxerga nessa sua área que cuida de negócios de empresas, de contratos? Bom, a mulher. Eu como mulher advogada, eu sempre... eu iniciei muito jovem, né? Eu lembro que eu comecei... Eu fui audiencista do Banco Bradesco. O que é isso, audiencista? Eu fazia audiências trabalhistas, eu não era... Eu era contratada só para fazer a audiência, eu não cuidava do caso. Então, tinha audiência, eu estudava o caso e ia fazer a audiência. Né? Quando eu comecei, acho que eu tinha, sei lá, 24 anos, 23 anos, mais de 10 anos atrás. E eu sentia muito preconceito. Por ser mulher, por ser nova... Ser bonita, subestimada. Muito. Então, eu sempre pensava assim, eu lembro que tinha algumas amigas, elas falavam assim, nossa, mas por que você tá se vestindo tão séria assim? Mas eu pensava assim, quanto mais séria eu me vestir, quanto eu colocar uma roupa mais larga, menos eu vou ter problemas. Quanto mais homem eu parecer, menos problemas os homens vão arrumar pra mim. Gente, parece algo bizarro, mas Existe. Pode ser errar, não é o certo, né?
Mas eu até na minha falta de maturidade, eu me colocava dessa forma. Porque eu chegava para fazer audiência e aí o advogado trabalhista lida com testemunha, lida com um monte de gente, sabe? Então, às vezes, era eu e, sei lá, 8 homens, 5 homens, sabe? E eu me sentia muito acuada. Porque às vezes você não precisa ter a fala, mas tem o olhar, sabe? E tem o que a gente sente, né? Que é o que não consta nos autos, o que é difícil fazer prova. A gente que é mulher, a gente sabe quando a gente tá num ambiente que você tá sendo acuada pelo olhar de alguém, pelo isso, jeito não que existe ali algum tipo de mas a assédio, gente algo de sente. fato, mas você sente, Sim. tá acontecendo alguma coisa. E perante o judiciário, assim, é muito complicado porque você tem que, a todo custo, mostrar a sua capacidade, sabe? Porque já é invalidada, assim, dependendo ainda do magistrado ali, da idade, principalmente. Às vezes, gente, isso acontece sendo de uma mulher para uma outra mulher. Mas quando realmente tem um homem ali na posição dependente. Eu já passei por coisas assim constrangedoras, sabe? De verem, mas você tem 23, eu tenho, sei lá, 60 e tudo mais. Mas tá, eu estudei Quando você pra nasceu, eu já isso. tava aqui, querida. O que você tá querendo aqui, cheirando a leite? Poxa, a gente se estuda pra isso, vai se capacitando cada dia mais. O advogado não para de estudar, é o tempo inteiro. Nossa, nunca se daria certo. Que se um atualizando. juiz falasse pra mim, eu falasse, o senhor já nasceu nessa cadeira? O caralho, nunca começou na primeira audiência com 23 anos? Então. Desculpa a palavra, vocês sabem que eu evito. Mas pra mim, já seria expulsa do fórum, nunca mais entraria lá. Eu passei por coisas assim. Mas você enxerga uma melhora nesses 10 anos? Enxergo, até porque nós mulheres, hoje em dia, a gente se posiciona muito mais, né? A gente tem muito mais lugar de E fala. acho que você também já criou uma autoconfiança. Sim, Mas é muito sim, duro a né? gente ter que criar casca, né? A gente É cria, muito não tem duro. jeito. É muito... E tem que Mas é se provar muito duro. tanto, né? Igual ela falou. enche o Tem saco, que trabalhar né, o dobro meu? pra provar Sim, sua capacidade. sim. Não, e outra, e exatamente, a vestimenta. Eu pensava assim, caramba, cara, às vezes eu não queria estar vestida dessa forma. Tem que me vestir assim, porque senão, se eu tiver um pouco diferente disso, não sei. Vai vir um muito mais assédio ainda, feminina. né? Ou você Eu sou burra descredibilizada, por conta né? disso, sabe? Se eu tiver muito mais maquiada, mais Aceitam, produzida. dá pra ser gata e ser muito inteligente. Então, eu acho que é isso. Mas eu acho que hoje a mulher, assim, ela tá bem colocada, assim, sabe? Eu acho que a gente tem um lugar de fala. Eu acho que a gente hoje tem voz, sabe? Eu acredito que ainda tem um advogada. grande caminho a ser percorrido, mas... Sim. A começar muita pelo coisa já STF. mudou, né? Sim. Não, o duro do STF é que elas eram duas. Assim, na minha percepção. O que mais doeu foi ali. Pô, de tantos advogados, de tantas magistradas, de tantas juízas do Brasil inteiro. Não tinha uma mulher pra colocar ali. Tipo assim, é como se fosse uma cota. A gente de 11, a gente só tinha 2. Sendo que na população, a gente é 50%. Mas ali era 11 para 2. Porra, e a hora que a gloriosa Carmen Lúcia for se aposentar, tem minhas dúvidas se vão colocar uma mulher lá, se não vão extinguir a gente. Às vezes eu acordo, leio as notícias e falo, nossa, eu tô em que ano? 1974? O que tá acontecendo aqui? Mas vamos lá, vamos voltar pro nosso foco, são as nossas empreendedoras. Muitas delas, a maioria que a gente entrevistou aqui, não começou com um plano de negócios. Começa quase que improvisando, pra ver se vai dar certo e depois ficar. Depois eu formalizo, depois eu abro um CNPJ, depois eu abro uma conta PJ. Pensa em sentar e fazer um contrato. Né? O que você diria, que conselho que você daria para essas mulheres a partir de toda essa sua experiência? Gente, primeiro, se for uma sociedade é um casamento. Né? Casamento então, tem contrato. Casamento é um contrato. Então, não sei se você principalmente pode ser a sua amiga. Faça um contrato. Faça um contrato. Estabeleça as regras do jogo. Para depois, no futuro, numa possível dissolução, porque a vida muda, né? Mudam-se as vontades, o foco, igual eu contei da minha história. Então, primeira coisa, estabeleça um contrato. Contrata um advogado. Primeira coisa, se for uma sociedade, principalmente agora, vai ter funcionários, colaboradores, prestadores. Façam contratos com essas pessoas também. Muitas pessoas não fazem por achar que contratar o profissional de direito é algo muito caro. O que você tem a dizer em relação a isso? Tem alguma tabela? Como funciona? Ou é de profissional para profissional? Nós temos a tabela da OAB.
né? Então, assim, ali a gente tem o mínimo para cada ato que a gente vai fazer. Então, obviamente que cada advogado, cada escritório cobra da forma que entende, isso não é algo que tá ali, não, eu sou obrigada a cobrar, mas é um mínimo até pra gente não desfavorecer a nossa classe. Então, a gente, a partir dali, eu sempre mostro pro meu cliente, se necessário. É o mínimo, mas você quer ganhar o quê? 50 mil reais, tá no seu direito. É o mínimo. E é um gasto ou é um investimento? É um investimento. De verdade, é um investimento. Porque foi aquilo que eu falei em relação mas eu tenho prova, eu troquei mensagem, eu tenho coisa do WhatsApp, eu tenho e-mail, eu tenho uma foto. Pois é, o caminho é muito mais longo e você não tem a certeza de uma vitória. Não, eu, pelo menos, sou a pessoa que sempre falo isso, sabe? Ainda que a justiça, gente, é uma caixinha de surpresas, sabe? O judiciário é bem, bem complicado, a jurisprudência vai mudando a todo tempo, então, assim, No Brasil, até o passado é imprevisível, meus amigos. Caso, vou abrir um parênteses aqui, não sei se vocês viram no Instagram, a Samara Felipe entrou pra falar do caso dela, que ela era casada há muito tempo, já é separada há muito tempo, mas enfim, na época eles foram comprar um apartamento juntos. Ela era juntada, ela que piora muito. O que piora, diz que vendeu o único bem dela que ela tinha, que era um apartamento também numa região bacana do Rio, mas porque ela achou, ele tinha super condições, mas é que ela queria participar daquilo, ela falou, não, preciso contribuir. Vendeu o apartamento e deu o dinheiro na mão dele. Depois eles se separaram, ela viu que o contrato estava no nome do irmão dele. A casa que ela morava com as filhas estava no nome do irmão. Aí ele vendeu, ela nunca conseguiu a parte dela. Passaram a casa nos cobre e não deram nada pra ela. E aí eu lembrei disso, porque ela falou assim, eu tenho conversa, eu tenho um monte de prova mostrando que era meu também. E eu só quero que é meu de direito e tá há mais de 10 anos correndo na justiça e até agora nada. Aí ela falou, eu cansei, vim aqui no Instagram, mesmo com receio do que possa acontecer, ou nunca falei por medo, por receio de privar as filhas, né, de algo do tipo. Mas ela falou, mas eu cansei, então eu vim aqui falar. Caramba, não vi esse caso. É super recente, viu? Não vi. É que a gente tá gravando, tá, gente? Em março, quando vocês forem ver, já vai ser um caso antigo. Talvez seja até uma atualização, comenta. Vai atualizando as pessoas. Atualiza a gente. Mas aí prova também essa lentidão e o caso de você não ter contratos bem estabelecidos. Não, e você vê que o óbvio não é tão óbvio assim. Mas vamos lá, você na fala justiça. Que é um caminho mais longo. Quando você tem um contrato, você vai lá e faz uma notificação extrajudicial, fala, querido, você assinou isso aqui. Isso. E aí, como vamos resolver? Quando você não tem o contrato, você junta um monte de print, aí faz uma petição, uma inicial e entra na justiça. Isso. Não dá pra acionar extrajudicialmente. Não, você pode notificar, você tem direito de notificar a pessoa e falar, olha, nós fizemos isso e não foi colocado, para de fazer de sonso, paga aí. E aí a pessoa normalmente vai ter um prazo, você coloca de 7 a 10 dias e quando a pessoa não responde, a partir dessa negativa, você entra no judiciário e ainda, inclusive, eu gosto de colocar lá a notificação comprovando que eu tentei resolver de forma amigável ali no extrajudicial e que a pessoa ficou inerte, não me deu resposta nenhuma. E nessa inicial, você vai lá e junta todas as suas provas, mas aí é aquilo, você tá contando a sua história. Aí o juiz... a sua versão. É a minha versão. Né? Aí tem prazo pra pessoa falar. Você tem que conseguir localizar a pessoa, depois a pessoa tem direito ao contraditório de contar os fatos. E assim vai se construindo uma história, até se ter a audiência. Até a justiça tem que E tem a parte das custas que eu falei. Quanto que custa assim pra entrar com o processo pro pessoal ver que o advogado sai mais barato do que... O advogado antes sai mais barato que processar depois? Então, tem uma porcentagem, né? De acordo com a ação, não é algo geral. Mas vamos supor, você tá pedindo 10 mil reais. Quanto que você vai gastar pra começar a brincar? Gente... Nesse caso. Olha, depende... O que acontece? É que ela só faz com um valor mais alto. Aí você falou de 10 mil, ela já não sabe nem qual. Não, que eu tô falando, por exemplo, tá rolando uma ação, que eu até coloco uns números de Grabavoy lá no pulso pra ver se desencanta. Tem 9 anos. Qual foi o acordo com a advogada? Quando eu ganhar 30%. Eu acho que esse geralmente é o tipo de justiça que as pessoas costumam acessar e geralmente você não tem que colocar nada do seu bolso.
Quando a gente tá falando disso, você tá falando que tem um custo. Sim. Mas dá pra ter uma noção? Tipo, é 10%? É 30%? Ah, não, você tá igual? falando dos meus honorários ou do Quando a judiciário? pessoa quer entrar com uma ação, quanto que pelo menos Ah, ela vai tá. gastar? Então, gente, se eu te falar que eu sei... Porque hoje em dia eu trabalho tão extrajudicialmente que eu pouco... Mais focada nessa parte dos contratos. eu mas você não pouco trabalha... acesso, assim, Mas ao vamos pegar judiciário você- pra fazer, uma inicial que alguém tá... Eu falo, meus clientes sabem disso, hoje em dia, não pego mais processo, eu não faço processo. Eu só trabalho no extrajudicial. Mas vamos trabalhar assim, vamos pegar o salário mínimo que a gente tava falando. Quanto que tá o salário mínimo hoje, gente? Que vergonha. Tá pra mudar, não sei. É exato, por isso. Tá pra mudar. 1.400, Busca aí. alguma coisa? Vamos pensar em R$ 1.400, um salário mínimo. Um advogado vai custar mais ou menos isso, se a pessoa for buscar uma advocacia preventiva. Uhum. Se ela for entrar com uma ação, vai ser disso pra mais, né? Vai ser mais. Mas aquilo depende também de quanto que a pessoa tem de remuneração. 1.412. 1.412, desculpa os 12, Tá viu, vendo? gente? A gente não tá... Eu sou pessoa com o pezinho na realidade, eu sei esse tipo de coisa. Sei também quanto custa a passagem do ônibus. Chama no direct que eu te conto. Então, mas sai muito mais caro do que ter isso antes, com certeza. Sai muito mais caro. E demora muito mais. E demora muito mais, porque é aquilo que eu falei. Você entra ali, agora quando você vai sair com a sua resposta e Eu tô nesse túnel, eu tenho sendo 9 anos. negativa Às vezes eu me ou sinto na caverna do positiva. dragão. Tipo, eu não consigo Por isso que é resolver melhor isso. prevenir do que remediar. Com certeza. Você já deve ter visto muitos casos de mulheres que tinham a empresa, tinham a boa vontade e se ferraram nesses 10 anos. Tem algum caso que você queira contar pra gente? Deixa eu ver. De alguém que tava vendidaça por causa de falta de contrato e se lascou? Gente, eu mesma no início. Mentira! Ah, não. Te pegaram! Casa de ferreiro, espeto Espeto de de pau. pau. Então, porque eu não falei pra vocês que antes de eu começar a advogar, na verdade, eu não era advogada ainda, né? Mas eu tive uma sociedade de fato. Nunca fizemos um contrato. Na verdade, assim, eu já tinha uma marca e chamei uma amiga na época pra participar comigo, né? Assim, eu tinha uma marca, mas era um e-commerce e ela tinha um espaço físico. Então, juntamos. Eu tenho espaço físico, você já tem uma marca prontinha. Era um e-commerce, às vezes eu fazia um bazar ali, um bazar aqui, sabe? Participava de feiras e tal. E nos juntamos. No final das contas, não tivemos uma briga, assim, mas eu creio que na época eu saí com um valor que acho que hoje não seria dessa forma. Entendeu? Porque não tinha um contrato, não foi registrado exatamente quanto que... Porque no decorrer Exatamente, no decorrer da empresa ela chegou, mas depois ela investiu também. Teve um investimento de ambas as partes, sabe? E tinha uma marca que eu não registrei, sabe? O nome e tudo mais. Então, eu passei por isso, saí na época, por imaturidade e tudo mais, eu saí por um valor irrisório, porque eu queria mesmo era encerrar aquele ciclo e começar a minha vida no direito. Mas eu passei por isso e hoje eu olho para trás assim, não me arrependo, amo ser advogada, mas eu olho e vejo que, cara, era um negócio que poderia ter dado muito certo, era uma marca. Será que se eu não tivesse registrado, feito tudo certinho, Onde um eu ia estar agora? contrato, poderia ter feito essa dissolução de outra forma. E hoje você Entendeu? também tem uma marca. Sim, junto com meu marido. Você acha que ela tá passando perrengue? Só você tá passando perrengue? Ela só tá apontando o dedo falando que você devia ter um contrato? Não, meu amor. Ela tem a Ela marca tá do dela outro lado com também. o marido, com o pai do bebê dela. Conta pra gente. Então, nós temos a Groovy Company desde 2022, desde 2022. Vocês tiveram um filho e um bebê, se eu não tô enganada? Assim, numa sequência de menos de um ano? Exatamente. Ah, que legal, né? Nossa, Exatamente. coisa tranquila. Não, assim que a gente abriu, que a gente começou as atividades lá da Groovy, eu tava, sei lá, com 3 meses de gravidez, passando mal muito. Falei, meu Deus do céu, O que eu tô o que fazendo? que eu tô fazendo na minha vida? Falei, meu Deus do céu, tendo que dar conta de tudo, né? Porque era só eu, ele e uma costureira. Mas E é uma marca masculina, é uma né? marca masculina de roupas. A marca no streetwear, né? É que eu, gente, faço a parte burocrática. Eu sou a parte de criatividade, branding, mas tudo isso é engraçado. tudo A meu gente marido. já falou em outras. Às vezes você ama, sei lá, eu já dei esse exemplo aqui.
fazer bolo. Resolve ter a confeitaria. Aí a última coisa que você vai fazer é bolo. Porque aí a parte administrativa te engole. Porque você tem que pagar a conta de luz, você tem que fazer o mercado, você tem que... E aí, às vezes, quando você tem alguém que faz a parte administrativa, e jurídica, né, especialmente, aí fica livre pra desenvolver assim. Mas no caso dela, acho que eles têm um equilíbrio bom, né? Porque ele cuida dessa parte do criativo e de produto, e você cuida da parte administrativa. Eu não invado a área dele, nem ele invade a minha área. Mas legal, vocês se complementam. Então. Mas o que? Olha lá. Olha lá. Essa divisão de tarefas não está em contrato. Gente. Coloca os cuidados com o bebê também, boba. Coloca lá que você só troca a fralda de segunda, quarta e sexta, ele de quinta, terça, quinta, sábado e domingo, entendeu? Agora eu vou botar tudo em contrato. Se me der oi, eu vou botar em contrato. A Guvi, ela vai fazer agora 2 anos. E se eu falar pra vocês que agora que chegaram novos colaboradores, que estamos estruturando os contratos dos nossos prestadores de serviço e tudo mais. Assim, não acredita, amiga, você teve um filho no meio do caminho, né? Então, mas ela não começou na cara e na coragem, tava ali, CNPJ. CNPJ. É que ela, como uma profissional de direito, enxerga que o que ela tem não é o suficiente, que ela pode estruturar muito melhor essa parte jurídica, né? É isso que a gente tá fazendo agora, porque agora eu tô me recuperando. Meu filho tá com 7 meses e meio, e aí agora eu tô tomando as rédeas da situação, até porque a gente, graças a Deus, tá expandindo. E estamos regularizando tudo. Mas para vocês verem, eu sou advogada, eu sei que tem... Especializada nisso. Exatamente. Até você é engolida pelo cotidiano. Eu tive um professor, Luiz Mauro. Onde quer que você esteja, eu nunca me esqueci. Não adianta fugir do sistema. Um dia ele vai te pegar. O sistema te pegou hoje. Então... Pra vocês verem, eu tô abrindo meu coração aqui, que não... a gente gosta disso, a gente gosta de transparência. Exato. A gente tá aqui pra contar a história de verdade, não é ninguém é Mulher Maravilha, né? Como diz a Paloma. Não, ninguém é Xinga, ninguém é Mulher Maravilha. Deus me livre. Porque assim, a gente olha, a gente vive num mundo hoje que a gente tem muito acesso à rotina das pessoas por rede social. Por óbvio, as pessoas, elas compartilham um palco e não os bastidores. E os problemas, as falhas se dão nos bastidores. E a gente fica, querendo ou não, se comparando. Falando, nossa, fulano faz perfeito. E eu não faço perfeito. Nossa, eu tomei um tombo porque eu não registrei uma marca e alguém me levou. Ai, como eu sou tonto. Todo mundo registra. Não, eu acho importante as pessoas verem as vulnerabilidades. Primeiro que é por isso que a gente se conecta. E segundo que é conversando sobre essas coisas que a gente vai ficando mais ligeira, né? Então... E você pretende tocar a advocacia junto com a marca? Junto com a maternidade. É o que eu tenho feito. E tem dado certo. Tenho tentado como equilibrar esses pratinhos? Então, como é equilibrar a maternidade em especial com todos esses trabalhos? É bem desafiador, porque eu não tenho babá. Eu tenho minha rede de apoio e minha sogra, né? Que eu perdi minha mãe e aqui em São Paulo eu sou sozinha. Então a minha sogra me ajuda 2 vezes na semana. Eu tenho uma pessoa que me ajuda com as tarefas de casa, mas para cuidar dele... Sou eu e com essa ajuda da minha sogra. Gente, é bem desafiador. Demanda muito, né? A criança demanda e atenção. A minha profissão, eu preciso de concentração. Então, hoje, por exemplo, até a Paloma tinha me perguntado, Camila, seu Instagram pra gente divulgar e tal. Eu falei, pode, porque hoje, gente, eu sou bem low profile. Eu hoje não tenho um Instagram profissional, eu tinha do meu antigo escritório, mas nesse momento... Eu falei, não, é melhor não, porque eu não consigo dar conta. É porque o foco hoje é mais a marca e os clientes que você já tem. Nesse momento, você não tá olhando e expandir nesse sentido. Pra eu dar um bom atendimento pra eles, que continuam comigo, mesmo, né? Mas se os nossos protagonistas chamarem, você vai atender? Com certeza, com certeza. Isso é melhor que cupom de desconto, e conseguimos vagas pra vocês, olha só. Com certeza. Então, eu tô nessa transição, né? Porque o meu filho agora, daqui a pouquinho ele já tá entrando na escola. Então, esse ano é que eu vou decidir exatamente como é que a minha vida vai ficar. Se eu vou voltar a ter um escritório, um espaço físico meu para dar conta disso, se vai ser dentro da Guvi, se eu vou conseguir abrir um Instagram profissional para poder divulgar mais isso. No momento, eu não faço porque eu sei que eu não vou dar conta. Mas a gente vai deixar o arroba e a conta existe, tá, gente? Não, pode clicar, pode entrar em contato. Pode clicar, é um perfil fechado. Mas pode falar comigo no direct, pra consultoria e tudo mais. A gente troca... De lá você troca um zap e aí vai embora. E aí a coisa acontece. Isso. A coisa acontece. Bom. E eu acho importante falar que criar um filho, especialmente o primeiro ano, né?
É muito exaustivo, né? Eu não tive filhos, mas eu observo Mas eu posso te falar, as olheiras que eu não se quero criam. desanimar ninguém, mas é que não é que vai ficando fácil. Tudo bem que a criança vai criando autonomia e isso ajuda muito. Muito, né? Então, hoje, por exemplo, eu tenho uma filha de 8 anos. Aham. Ela fica tranquila, desenrola, fica fazendo desenho, enfim. Mas não é a mesma coisa. Quando você leva o filho, ele tá ali junto do trabalho. Quando é pequenininho, você precisa ficar de olho em tudo que tá fazendo, demanda muita atenção. Agora, quando é maior, a criança também Mamãe, eu não sei quantos mamães eu sei que um dia eu vou sentir falta, eu não reclamo, porque eu sei que um dia eu vou sentir falta disso. Mas assim, são demandas diferentes. Eu acho mas não, a gente não rende a mesma coisa. Então, mas eu acho que no a trabalho, carga sabe? mental, ela é sempre a mesma. Só que eu acho que, por exemplo, hoje, ele não apita. Se você não for dar uma olhadinha na fralda, ele não vira falar assim, mamãe, quero ir no banheiro. Tipo assim, acho que quando é muito pequenininho, você tem meio que ficar adivinhando. Então, você tem que ficar olhando pra criança e prestando atenção. Nossa, já faz 2 horas que mamou. Ai, tá doente, tá. Daqui uma hora eu tenho que dar o remédio, tem que dar banho, tem não sei o que, lá. Quando a criança tá magra, fala assim, mãe, eu quero batata frita. Tipo, tá com fome. Acho que você consegue botar foco em outras coisas. É algo que não volta, né? Não volta. Meu filho nunca mais. Ele só tem esse tempo pra ter 2, 3. Filho? Gente, eu acho que tá um pouco estressado. Você acha? Então tá bom. Tá nos bastidores, então, gente. vocês acompanham no Instagram, vamos mostrar uma foto do filhinho dela depois. Ele é lindo! Ele é uma graça. Tá aqui. E aí é a realidade, né? Mulher empreendedora veio, traz o filho. E então, é assim que a gente vai fazendo. Eu, como mãe, eu decidi como mãe, né, juntamente com meu marido, eu falei, não, esse primeiro ano o foco é o José. Tá. Então, eu tô Acho dando lindo esse nome. total atenção pra ele. Obrigada. Tô dando total atenção pra ele. Eu consigo administrar os clientes ainda que eu tenho, mas eu não tento abraçar o mundo. Nossa, não, você fica louca. Você sabe bem. Senão você vira paulistana. A louca! Gente, porque assim, é muito desafiador, não é? É muito desafiador. É um mundo totalmente novo. É um mundo totalmente novo e demanda muita atenção. E a vida tá correndo e a criança crescendo e você dando conta do trabalho e do filho também. Aí daqui a pouco é uma fase nova porque é a escolinha, aí a adaptação, e aí o trabalho junto. Enfim, tudo vai acontecendo, por isso que a gente tem que se cobrar na medida do possível, não se cobrar demais, porque a gente nunca vai entregar 100% em tudo e tá tudo bem. O importante é a gente entender isso, né? Sim. Que não dá pra ser perfeito em todos os momentos, em tudo. Então... E a gente como mãe também muda tudo, né? Muda, você fica assim... Quem sou eu? De fato, né? O que eu gosto, o que eu não gosto. E assim, eu acho que a nossa profissão, pelo menos pra mim, a minha profissão é muito importante pra mim, né? Então, eu nunca deixei ela de lado. Ainda que eu fizesse algo pequeno, assim, eu sempre falei, eu tirei 40 dias foi exatamente 40 dias de resguardo, foi o tempo que eu me ausentei dos meus clientes. Pouco, né? Sim, deixei porque como hoje em dia meu trabalho ele é totalmente de home office, é totalmente preventivo, eu não saio para fazer audiência e etc. Então eu falo, gente, pode me acionar no WhatsApp que eu tô aqui, porque às vezes é algo urgente, é uma dúvida, é uma emergência. Então, e é algo que, assim, me satisfaz, sabe? Eu amo ser mãe, eu amo... É que uma coisa não anula a outra, né? Exato. E aí, quando você tá ali se dedicando 100% ao bebê, parece que em algum momento você esqueceu de você mesma. Então, acho que quando você já é acostumada a viver uma vida trabalhando, eu acho que você sente falta disso, né? Por isso esse querer voltar e retomar eu isso. vejo as minhas amigas, assim, antes de ser mãe. Elas tinham um pedaço que ia pro rolê, que ia tomar um chopp, ia pra um pagode, ou você de sofrência, ou de rock, entenda como quiser. Elas tinham esse pedaço, aí a gente conhece as pessoas ou estudando ou trabalhando, as minhas melhores amigas eu conheci assim. E aí você vê uma versão dela muito apaixonada, que convive com essa que vai pro pagode, que convive com a filha, que convive com a irmã, que convive com a namorada e tal. Quando elas viram mães, a versão mãe se sobrepõe a todas aquelas outras. Sim. E eu percebo, às vezes, que, ainda muito no começo, elas sentem falta das outras versões que elas são, a versão que ama trabalhar. Porque não dá quando você tá com um bebê de 40 dias, vou me arrumar pra ir pra uma audiência, como eu me arrumaria e tal. Você não tem força física. É extenuante, gente, você ficar com privação. A hora demorou quanto tempo pra ajustar o sono dela?
Ela até que ajustou rápido. Com 2 meses, ela já Ah, dormia da meia-noite legal. até 5 horas da manhã. Pra mim já era o céu. Legal, Porque eu beleza. tava no Então- céu. então Depois tem- de um mês. Quando não, dormindo gente, de- Então minhas pensa amigas- você na sua vida, como vai ficar a sua cabeça se você ficar 60 dias sem ter uma boa noite de sono. E eu acho que a gente louco. precisa falar disso, porque às vezes você não consegue nem se entregar a versão sua que ficava em casa vendo Netflix. Sim. Com o cabelo lavado e hidratado do Sim. domingo, com a unha feita e tal. E vai gerando uma angústia, elas querem... Eu percebo, assim, que é muito se reencontrar, assim, falar, amiga, calma, tem tempo pra Sim. tudo, vai dar tudo certo. Aquela pessoa que você era, em algum momento, você vai pegar ela pela mão de novo e vai ter um equilíbrio com essa mãe. Então, vocês vão ter Aham. que pegar essas duas versões suas da mão. Sim. E vai ter dia que uma vai entregar mais que a outra. E segue o baile. Porque os Exato. bebês são muito fofos. Não, e o que acontece com a nossa memória? Né? Nossa, a memória, gente, acaba. Então é muito, pra minha profissão, é muito importante eu estar lendo e estar em contato de alguma forma. Porque é bizarro, assim. Eu até peço desculpas, porque às vezes parece que a gente tá em Esqueceu. Nárnia, sabe? Porque eu falo, meu Deus, como é que eu não sei isso aqui? Não, mas tá pelo amor de sabe? Deus, é normal, né? É que eu sei, você tem aquela coisa de eu preciso ter tudo na ponta da língua, mas somos humanos, né, gente? Somos humanos. Mas assim, a maternidade, além de. Não sei, né? Não sei se você sentiu isso, mas dá um esquecimento, assim. Ah, é que eu já sou esquecida. Aí na maternidade piorou e dá depois um ficou um pouquinho... esquecimento bizarro. Eu Eu já acho sou que- conhecida acho por que esse esquecimento. Eu esqueço tanta coisa. Ela nem Esqueço... se cobra isso, na verdade. É porque eu já me acostumei. Aí eu já falei, então Gente, tá eu bom. fico apavorada. Eu falo, meu Deus do céu, cadê minha memória? Como que eu não lembro disso aqui? Meu Deus do céu, eu preciso lembrar. A gente vai te dar um Ó, vai ver, global, uma às vezes... pílula de Ariane. Não, eu ia falar, vai dar uma olhada nas vitaminas, que às vezes pode ser vitamina, viu? Sim. Minha memória já é ruim, aí tava um pouquinho pior, eu comecei a ficar até preocupada. Aí quando eu fui ver minha vitamina B12, ó, lá embaixo, É. despencada. Então, a Ariane E Lobo ela é recomenda importante, ela Complexo B. afeta a memória. Eu vou tomar na veia, minha filha. Eu vou tomar ver isso. Não, Eu vou ver vou isso, tomar gente. injeção. Mas não era... Vai dar um só up, por diz causa que disso. ressuscita. Diz que ressuscita. Eu vou ver isso. Gente, acabou. A gente vai acabar sendo processada. Precisando de uma advogada. Não, mas eu tive... E ela não cuida de calma. processo. Eu tive indicação médica. Ah, não é, tá, entendeu? não Não era é só a assim, memória. eu Não Não tá acho que a minha prescrevendo nada pra vitamina- ninguém, gente. Exato, Já tá não tô falando. prescrevendo nada. Até porque Tô a falando de empresa uma do situação Complexo- que aconteceu comigo e a indicação Isso. médica que eu tive, né? Isso. Porque realmente as vitaminas, às vezes você tá se achando que nossa, Você tá amamentando tô ainda? acabada. Dizem que amamentar derruba a vitamina da mulherada. Então, aí às Derruba. vezes você tá aí se cobrando e é uma reposição. Uma reposição de vitamina. É, gente. É isso, gente. E estamos chegando nos momentos finais do nosso episódio. E aí Ah, tem uma pergunta, duas passou perguntas, rápido. na verdade, que a gente faz para todas as nossas entrevistadas. E uma delas é: qual é o seu antagonista? Qual é o vilãozinho que você luta contra todos os dias? Tem mulher que fala que é a procrastinação, tem outras que falam que se cobram demais, outras que falam que são muito explosivas. Qual é o seu vilão? Gente, então, nessa fase que eu tô, pra mim, eu me cobro demais, assim, a culpa. É culpa de não dar conta de tudo, culpa de você querer abraçar o mundo. Quando eu recebi o convite pra vir aqui, eu falei, nossa, eu vou. Eu acho que não foi na hora certa, sabe? Porque eu tô nesse reencontro. É bom pra mim, eu amo falar sobre o meu trabalho, amo falar sobre empreendedorismo, sobre, ainda mais com mulheres, sabe? Eu falei, não, eu quero estar lá, mas é uma culpa sem fim. Então, eu acho que no momento esse é o meu antagonista, porque é uma culpa de não dar conta. Eu tô aqui, mas eu queria estar ali, eu queria estar mais com o José, mas eu queria estar podendo pegar mais clientes, cuidar mais dessa área, sabe? Então, eu acho que é isso. Não fica com culpa. Vocês não estão ouvindo, mas a gente tá ouvindo o José chorar. É. Tá com Então, culpa. E ela tá aqui, Tô firme e aqui. forte. Mas com a não fica cabeça com culpa. mil. Não Porque fica. pensa que depois você vai poder botar no YouTube, ele vai ficar vendo a mamãe, ele vai ficar encantado. Não, e vamos acalmar, vendo porque você ele grandona. não tá lá sentado no bebê conforto chorando. Não, não. Tá com o pai, Tá com né? o pai. É, tá com o pai, tá com o pai. Tá tudo Mas A gente certo. fez uma manobra pra chegar até aqui. Deu tudo mas certo. Chegamos, deu tudo certo. E qual é o seu plot twist, o momento que você virou uma chave na sua carreira? Cara, o momento que eu virei a chave foi quando eu vim pra São Paulo. Com certeza. Mas um ato bem corajoso, né? Foi, Assim, gente, porque é muito diferente. Eu tive que ressignificar muita coisa, né? Eu saí de empreendedora, empresária, dona do meu próprio negócio, dona do meu próprio escritório, para virar novamente subordinada, né?
Deu um passo pra trás. Sim, eu né, precisei, assim, gente, sem orgulho nenhum. Sabendo que eu teria que começar do primeiro degrau como advogada júnior, independente se eu já tinha não sei quantos anos de formada, se a minha experiência é essa ou aquela. Porque às vezes você lida aqui em São Paulo, eu percebi que tem muita gente boa. Tem muita gente boa mesmo, mas tem muitos advogados novos que têm até muito mais formação do que eu, tem muito mais pós-graduações e tudo mais, mas não tem a experiência, a vivência, entendeu? Mas não adiantava eu vir com eu precisava passar pelo processo, sabe? Eu precisava começar, não adiantava eu vir com a minha carga de experiência, mas eu não me submeter à minha liderança, eu não começar de baixo e saber como é que é o funcionamento daquele escritório, que não é o meu escritório, como que são aquelas regras, sabe? Então, para mim, a minha virada de chave como profissional, como mulher, como ser humano, juro, foi a minha vida para São Paulo, mudou a minha vida, de verdade. Você ainda tem família lá no Rio? Vai pra lá ou ficou definitivo? Eu tenho meu pai e meu irmão lá, vou pra lá às vezes e tenho tias, amigas, bastante amiga. Mas não penso em voltar? Não penso em voltar. Paloma já quer ir junto da próxima vez. Não leva. Deixa um lugar no porta-mala. Bom, agora para encerrar nossa entrevista, a gente sempre pede também para as entrevistadas deixarem um recado para as nossas protagonistas, um incentivo com base na sua experiência, na sua vivência. E você pode deixar esse recado para aquela câmera ali, que é a sua. Bom, gente, se eu posso dividir algo assim com vocês, você mulher, empreendedora, mãe, advogada ou não desista dos seus sonhos. Eu acho que tem tempo para tudo. Tem tempo para você maternar, tem tempo para você cuidar da sua empresa, do seu sonho. Eu, como falei para vocês, eu empreendo ainda junto com meu marido, eu advogo, eu sou mãe. E ainda que venha essa culpa, né, de às vezes de você estar em falta em alguma área, principalmente como mãe, você vai dar conta, sabe? Então, assim, eu acho que a gente, eu ouço muitas mulheres, eu tô no auge da minha carreira, nossa, mas eu queria tanto ter a minha família, sabe? Mas eu acho que não dá, não, gente, dá tempo, eu acho que às vezes a nossa carreira, ela pode esperar um pouquinho, sabe? E às vezes ao contrário, não, eu sou mãe, mas eu acho que acho que já passou pra mim, acho que não dá mais pra eu correr atrás do meu sonho, pra eu advogar, eu tô velha pra eu advogar, eu tô velha pra seguir com a profissão tal. Eu acho que não, eu acho que dá tempo sim, eu acho que nós mulheres, nós podemos tudo, e basta você querer, você se capacitar e meter a cara. Eu vim aqui pra São Paulo com a cara e com a coragem, com uma mala, e deu tudo com o certo. sonho, deu tudo certo. Hoje tenho minha família, hoje continuo trabalhando. E é isso. É isso aí. É isso. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês. Sabe que foi uma manobra pra você. Exato. Obrigada pela presença. Para finalizar, como as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Compartilhe o seu Instagram, que é privado, elas já sabem, mas é isso, é só chamar. Se quiser contratar a Camila, é só chamar lá no direct. Gente, meu Instagram é Camila F. Veríssimo. Eu tenho meu LinkedIn também, se quiserem me encontrar legal. lá. Pode que é Camila Freitas, é a minha rede social profissional. E ali a gente pode até trocar figurinhas e tudo mais, né? Trocar se forem outros colegas ou querendo fazer algum tipo de parceria, não sei. E é isso, eu queria agradecer vocês, desejar todo o sucesso do mundo. Nossa, vocês são maravilhosos, eu amei participar, minha primeira vez, desculpa se... Obrigada, não, foi maravilhoso, foi incrível. Não sei se eu errei alguma coisa, não sei, mas assim, muito não tem como errar em compartilhar a sua história. E é pra isso que a gente tá aqui, compartilhar a história. Gente, obrigada por me ouvirem, pela atenção, pelo prestígio. Pra mim, uma honra estar aqui com vocês, tá bom? Pra gente é uma honra te receber Contem aqui. Comigo pro que vocês precisarem. Obrigada. Da Camila, advogada, da Camila, amiga, agora. Tá agora bom? a gente tem seu zap, a gente não vai te largar mais, Camila. Então, você não devia estar dando essa confiança. Dá liberdade, gente. E tá registrado, a gente tem provas. A gente tem provas. Tem contrato, não tem contrato, mas tem provas. Gente, esse episódio é um oferecimento Hubcom. Estrutura completa com equipamentos de ponta e múltiplos cenários dinâmicos. No Hubcom, você conta com serviços de criação publicitária, assessoria de imprensa, produção audiovisual e consultoria empresarial. Tire a sua ideia do papel, fale com a gente.
Sim, e não deixe de seguir a gente no Instagram, protagonistas.podcast. É por lá que a gente mais troca com vocês. Compartilhe os melhores momentos, melhores cortes no nosso feed. Compartilha também os bastidores aqui das gravações. E é isso, a gente se vê na semana que vem com outra protagonista maravilhosa. Beijo! tchau! Tchau! Protagonistas, um podcast apresentado por Ariane Lobo e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar as nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar?